O que você colocou é importante a gente ressaltar, que é o seguinte: o N-Dama, tá, é uma raça taurina. É interessante a gente ressaltar isso, porque o pessoal fala, não, o N-Dama era zebuíno. Não, o N-Dama é um taurino, e é o taurino, considerado um dos taurinos mais resistentes do mundo. Ele foi selecionado ali, principalmente na costa oeste da África, região de Senegal, aquela região ali, tá? Onde eles têm muito problema com aquela mosca tizé-tizé, a mosca do sono, que transmite o tripanossoma, certo? E a raça N-Dama é uma raça resistente à tripanossomíase, certo? É uma tripano-resistente, tá certo? É uma coisa interessante. Então, ela é acostumada a ter uma conversão alimentar muito forte, porque foi criada em pastagens grosseiras, tá certo? Resistente a ecto e endoparasitas, né? Então, ela levou, ela trouxe, ela contribuiu com a raça Senepol, principalmente nessas características. E o Red Poll, a raça britânica, que tem a mesma base de origem do Aberdeen Angus e do Red Angus, tá? Entrou com a precocidade, tá? Com a fertilidade, bem como também com a docilidade. É uma raça muito dócil. Né? O caráter mocho fundamental na raça, é uma característica também que o Senepol hoje carrega e que efetivamente ele é muito, como a gente diz, prepotente geneticamente nessa característica, ele transmite para a sua progênie, né, o caráter mocho. Então, assim, nós adicionamos características importantes das duas raças num produto só, o Senepol, que é 100% taurino, tá, adaptado às condições tropicais. Então é uma ferramenta... É o chamado taurino tropical, o taurino adaptado, né? Isso, taurino tropical, taurino adaptado. Então, o que a raça, a nível de Brasil, ela pode contribuir muito para os produtores? Tá? Principalmente na questão do cruzamento com as raças zebuínas, as nossas raças mães. Que é a base, tá, né? certo? Que é a nossa base. E principalmente em monta natural, tá certo? Porque hoje ainda a gente percebe que 80% do rebanho nosso ainda é coberto ainda por monta natural, né? E aí a raça Senepol pode vir aí a contribuir muito com os produtores nesse sentido, né? E você falou uma coisa que eu já evoluindo na nossa conversa, né? No Brasil é uma raça relativamente nova, né? Ela entrou em 2000, né? Então é novo, né? Eu queria ver como está a aceitação. A gente tem visto, tem crescido, né? As propostas, tudo. Fala um pouquinho dessa introdução também aqui no Brasil, já falando de história, né? Como foi a entrada do Senepol aqui no Brasil? Comenta com a gente também. O Senepol chegou aqui no Brasil no ano de 2000, tá? Então a gente está comemorando exatamente 20 anos da chegada da raça aqui no Brasil. A família Arantes, inclusive tem raízes uberabenses, esse povo é pioneiro mesmo, isso. Eu fiquei sabendo outro dia com o Rick Arantes, né, filho do Sr. João Arantes, que trouxe a raça efetivamente para o Brasil, né, tem um parentesco aqui em Uberaba, né, e eles trouxeram dos Estados Unidos, para você ter ideia, 56 doadoras. E o Sr. João, ele tinha esse sonho, o Sr. João Arantes tinha um sonho, falou, essa raça vai vir para o Brasil e pode contribuir muito com a nossa pecuária de corte aqui. Então eu vou trouxe para o Brasil, ele teve um sonho, construiu o primeiro laboratório de FIV dentro de uma fazenda, que era a Fazenda Nova Vida dele, lá em Rondônia. Tá? O gado chegou de avião lá no aeroporto, lá em Porto Velho, desceram, levaram as matrizes para lá e começaram um programa de FIV, de fecundação in vitro,
para multiplicar rapidamente o gado, porque o senhor João estava realmente com problema de saúde, né, e queria ver a coisa fluir no Brasil, certo? E então eles fizeram esse programa de FIV, começou no ano de 2000, e hoje, para a gente resumir a conversa, tá? Depois de 20 anos, nós temos no Serviço de Registro Genealógico da Raça mais de 115 mil animais registrados. Olha só o número, 115 mil animais registrados depois de 20 anos. Entraram 56 doadoras e depois entraram alguns embriões, que eles também importaram dos Estados Unidos, importados, foram nos Estados Unidos e buscaram a genética, a melhor genética que tinha disponível na época. Isso foi muito importante, porque os criadores naquela época já tinham exatamente essa noção do que estava acontecendo no Brasil e precisava trazer coisa boa. Ó, não adianta levar coisa ruim, não, porque... Então nós tivemos essa feliz sorte que veio para o Brasil uma genética já melhorada, trabalhada lá nos Estados Unidos, e desencadeou esse processo, né, de multiplicação aí fantástico da raça aqui no nosso país. E hoje eu estava, essa semana eu estava lendo um pouco mais profundo sobre a raça, né? E o Brasil já tem linhagem, já colabora com o resto do mundo, né? Com qualidade, não é isso? Com genética, né? Já exporta genética, não é isso? Hoje, o Brasil detém o maior rebanho da raça Senepol no mundo e, sem dúvida nenhuma, o melhor, pelos critérios de seleção que nós estamos imprimindo na raça, né, para poder realmente acompanhar esse ritmo acelerado do melhoramento genético, do melhoramento de desempenho aqui no Brasil. Então, hoje, existe um interesse muito grande de outros países na nossa genética, principalmente os países aqui acerca de nós aqui, Bolívia, Colômbia, Peru, Paraguai, né? O Paraguai, todos vêm assim, buscar muito a nossa genética. Nós estamos exportando muito sêmen para esses países, tá? Onde eles estão também fazendo um trabalho de melhoramento genético com a raça Senepol, porque viram que a raça tem atributos muito desejáveis para atender os anseios, né, dos criadores lá também dos países aqui da América do Sul. Eu vi também, né, Celso, nesse estudo que eu fiz para a gente poder conversar, eu achei interessante muitos trabalhos científicos, né, no Brasil, né, em Embrapa, outras universidades, fora do Brasil também, na Flórida, Estados Unidos, testando muito o Senepol quanto a essa adaptabilidade. Achei muito legal, tem muito trabalho científico, né, norteando a raça. Eu acho que a raça está crescendo pautada, apoiada nesses trabalhos, né? Muito legal. Exatamente, que a raça desperta muita curiosidade, porque o que acontece? Como é uma raça nova, pouca gente conhece ainda os atributos da raça, e quando a gente começa a trabalhar com ela, aí a gente percebe algumas coisas diferentes, né? Depois a gente vai ter até a oportunidade de conversar de cada uma, mas para você ter ideia, na raça Senepol existe um gene que foi identificado agora pela genômica, né, que nós estamos investindo muito também nessa área, um gene chamado gene SLIC, tá? Da onde vem essa capacidade de adaptabilidade do Senepol? É igual um zebuíno, né? Certo? O pessoal foi buscar, investigar isso. Da onde vem? É um taurino adaptado. Da onde vem essa capacidade? Né? Então foram buscar e investigar isso. Estados Unidos, Canadá, fizeram vários trabalhos nesse sentido e descobriram esse gene SLIC. Tá? Na verdade, o gene SLIC chama Slick Hair, né? Ou seja, pelo curto, né? Tá? Porque, primeiro, um taurino com pelo curto igual o Senepol é uma coisa rara. Então, esse gene SLIC é que é responsável por essa
essa característica. Primeiro, pelo curto, pelo zero na raça. Tá? E interessante que depois eles começaram a fazer as pesquisas e verificaram que a raça que possui esse gene SLIC chega a ter até 20% a mais de glândulas sudoríparas do que outros bovinos. Tá? Inclusive foi comparado com o Nelore aqui no Brasil. Tá? Já tem pesquisa aqui feita pela Unesp, Estado de São Paulo, buscando exatamente essas informações e verificaram, investigaram que o Cenepal chega a ter 20% a mais de glândulas sudoríparas presentes, né, na superfície corporal, e como a transpiração é muito importante para os bovinos perderem calor, a termorregulação, né? A termorregulação, isso é fundamental para a nossa raça. Tanto é que hoje a gente faz seleção de acasalamento buscando exatamente a homozigose desejada do SLIC presente na raça. Entendeu? É muito legal. E aí eu já emendo uma questão que eu acho interessante o pessoal que está assistindo aí, a gente, né? É a Embrapa que faz a avaliação genética, né, para vocês, né? Ela faz o de touros, tudo. E o ano passado vocês entraram com a epigenômica e 2 pontos que é interessante, né? Aprimorando, né, a informação, a acurácia, né, desse gene, e um probleminha que a raça tem também, que podemos selecionar, que é duplo musculatura, né? Está bem direcionado para isso também, de genes de qualidade e eliminando os que podem dar algum problema futuro, né? A Embrapa está trabalhando com vocês, não é isso? Perfeito, exatamente. Hoje, quem roda nossas avaliações genéticas é o GenePlus Embrapa, tá? Uma parceria que existe da nossa associação com o GenePlus, como a BCZ também tem essa parceria lá com eles. Sim. Né? Uma equipe muito capacitada, de bastante, vamos dizer, experiência com a pecuária de corte lá de Campo Grande, né? A Embrapa foi um dos precursores da parte de melhoramento genético animal do Brasil, né? Lá com o Luiz Otávio, com a equipe lá de Campo Grande. Exatamente, o Luiz Otávio, o Roberto Torres, aquela turma toda lá, né? Toninho, Pado, aquela turma toda lá. Então, o Kepler Euclides, né? Um professor, um grande mestre nosso, inclusive na parte de cruzamentos, de formação de raças puras sintéticas, dos compostos. Então, essa experiência foi muito válida para nós, e eles é que rodam as nossas avaliações genéticas, né? Hoje lá, sob a coordenação do companheiro do Gilberto Menezes, lá do Mauri, a turma toda lá está conosco, e fazendo um excelente trabalho. Hoje nós temos o sumário, inclusive, aqui está até aqui na minha mão para me poder mostrar, o sumário oficial da raça, tá? O sumário de epigenômicas, como você falou, correto? Hoje nós fazemos um trabalho de coleta de dados fenotípicos e de amostras de pelo para genotipagem dos animais, como nós fizemos aqui na prova da FASU, né, que nós realizamos agora há pouco tempo. Os animais todos são genotipados, buscando acelerar mais ainda esse programa genômico. Para você ter ideia, essa ferramenta da genômica, para nós, é de fundamental importância. Primeiro, que você citou, o gene da dupla musculatura. Tá? Para nós, é indesejável. Então, nós também fazemos seleção para eliminar os carreadores do gene da dupla musculatura. E fazemos seleção para que nós tenhamos o máximo possível da presença do gene SLIC na nossa população. Celso, talvez para o pessoal que está escutando a gente, né, falar um pouquinho desse gene da dupla musculatura, né, o porquê que é ruim, né, que é um desenvolvimento exagerado da musculatura, com consequências. Explica um pouquinho para o pessoal, né, com consequências no acabamento, por isso que não é desejado, né? Isso, exatamente. O gene da dupla musculatura,
é a miostatina. No caso específico da raça Senepol, é o miostatin 821. Então, esse gene da dupla musculatura, ele é presente em algumas raças, que a gente já sabe, o Belgian and Blue, né, o BBB, o Piemontês, tá, e outras raças, né, que têm particularmente a presença desse gene da dupla musculatura. Por que que hoje ele é indesejável? Normalmente, ele é responsável por inibir uma proteína, tá, que inibe o crescimento muscular. Então, o que que acontece? A presença desse gene, correto? Inibe a proteína. Então, os animais, eles têm um desenvolvimento muscular mais acentuado. E aí, o que que acontece? Baixa a espessura de gordura subcutânea, baixa a qualidade de carne e acaba ocasionando animais muito pesados ao nascimento. Então, ocorre muita distocia de parto. Então, os benefícios que a dupla musculatura traz, a gente não viu muito como diz, benefício. Então, resolvemos, na raça Senepol, vamos eliminar. O que é o nosso objetivo principal? Produzir bezerros ao nascimento com bom peso ao nascer baixo e com ganho de peso acelerado e a desmama pesada. Então, o trabalho focado, né, hoje exatamente. Porque a qualidade está ligada à gordura, né? Então, assim, você não quer musculatura muito exagerada? Quero, desde que venha acompanhado de um acabamento. Do acabamento. Isso, do acabamento, da espessura de gordura, que a gente sabe hoje a importância do EGS, dessa gordura subcutânea, para proteger a carcaça no resfriamento, para evitar exatamente danificar a carne, né, da carcaça. Então, tudo isso, a gente está fazendo um trabalho para melhorar cada vez mais, não só no sentido da eficiência produtiva no campo, como também na qualidade da carne que vai no prato do consumidor, certo? Isso. E a Genômica veio aqui, lançou ano passado, parece que tem quase mais de 3.500 dados, né, de animais lá, então é bastante consistente, né? Então veio a Genômica, acho que o pessoal saber, né, tem as DEPs tradicionais, que é a diferença esperada da progênie, né, tradicional, e a Genômica aumenta a acurácia, né, a segurança daquela informação, não é isso? E o ano passado foi começado, né? Nós demos um pulo, tanto é que aqui no sumário a gente colocou aqui como um divisor de águas, tá certo? Com a entrada das DEPs genômicas. Por quê? Você matou a acurácia. A acurácia já virou outra, completamente diferente. Nós temos a nossa população referência, que foi genotipada, hoje está em torno de 3.700, quase 3.800 animais, porque todo dia está entrando, né, novos genomas dentro da raça, dentro do nosso banco, tá? E isso está, assim, contribuindo em muito. E estamos estudando, dentro da base genômica nossa, os marcadores responsáveis pela espessura de gordura maior, pela área de olho de lombo maior. Então, coletando os fenótipos através das provas de avaliação, identificando os animais superiores nessas características. A gente genotipa esses animais e vamos lá, quais são os marcadores responsáveis, né, por isso. Então, nós estamos validando esses marcadores agora e dentro de um curto espaço de tempo, nós vamos ter também marcadores preferenciais nesse sentido da maior espessura de gordura, da maior área de olho de lombo, da maior eficiência, inclusive, do CAR, né? Estamos aí estudando o CAR também, através da genômica, né?
E Celso, se perguntar, você mostrou o sumário agora há pouco aí, né? A gente falou de duas características, uma favorável e outra desfavorável. Fala pra gente um pouquinho das informações, que quem for olhar o sumário, quais são as características que estão trabalhadas no sumário, o índice, né? Tem um índice também. Só dá uma explicação para a gente rápido aí sobre o sumário, que vai ser um tema que a gente vai abordar nos próximos dias, né? A gente vai abordar as avaliações genéticas dos zebuínos e falar sobre o sumário, como utilizar. Aproveita e fala um pouquinho para a gente do sumário do Cinepol também. Perfeito. Inclusive, eu tenho que salientar que, como diz, a gente não inventa a roda, viu, Ike? Normalmente a gente tem que copiar os bons exemplos das nossas co-irmãs, e a ABCZ, você sabe a importância do PMGZ, inclusive é uma referência para todas as raças do Brasil, e nós do Cinepol criamos o PMGS, que é o Programa Oficial de Melhoramento Genético da raça Cinepol. Tá? E dentro que você é o coordenador, né? Nós somos o coordenador, estamos lá na coordenação do programa. É interessante que nós criamos o programa. O programa, na verdade, é uma plataforma de trabalho fundamentada em 4 pilares estruturantes. Interessante isso. O primeiro pilar é o serviço de registro genealógico, tá? Porque sem as informações oficiais de registro, a gente não tem como eliminar os viés das provas, os próprios vícios, né? Então, a informação oficial de pedigree, de data de nascimento, isso tudo é muito importante para depois a prova de avaliação não ter vícios, correto? Então, esse é o primeiro pilar do PMGS. O segundo são as provas de avaliação, as provas coletivas, as provas intra-rebanho, como a que nós realizamos aqui na FASU, ou seja, coleta de dados fenotípicos. Tá? Como diz o professor Fernando, né? O genótipo é prata, o fenótipo é ouro. Sim. Então, isso para nós também é fundamental, as provas de avaliação. Sem avaliação, você não sabe reconhecer a potencialidade que cada animal tem. Então, muitas vezes você tem uma pedra preciosa na mão e sem lapidar ela, sem mensurar, sem medir, sem avaliar, você não conhece o potencial que você tem na mão. Então, sem comparar também, né? E sem comparar com o outro. Comparar com outros, então, até para saber o real valor de mercado que esse animal tem. Aí. Né? Tá? Aí depois, no terceiro pilar, vem o programa propriamente dito de melhoramento genético, que é rodado lá pela Embrapa Gene Plus. E o quarto pilar, o último pilar, é a seleção genômica, tá? Que vem a interpretação genômica para poder realmente fechar esse ciclo, correto? E tudo isso, e todas essas informações, nós criamos o PMGS para alimentar o que a gente chama de AZNS, Arquivo Zootécnico Nacional da raça Cinepol. Ou seja, a gente armazena todas essas informações debaixo de um guarda-chuva só. Tá? Isso é muito importante para nós termos essa sustentabilidade e não sofrer interferência nenhuma de fora, correto? Nós conduzimos o programa de forma que a associação, através do seu CDT, ela dita exatamente os objetivos e as metas. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é exatamente melhorar qualidade de carcaça. Então, vamos colocar ênfase nesse sentido, correto? Então, é nesse sentido que a gente vai montando, tá, passo a passo esse programa. Então, o sumário, ele resume praticamente tudo isso. Hoje, além daquelas informações genômicas que eu te falei, de SLIC, do gene SLIC, do gene da dupla musculatura, que tem todos os touros, com a interpretação genômica de cada um, para que o criador, na hora de comprar o sêmen e fazer seu acasalamento, ele saiba, certo, utilizar. Não, esse touro aqui eu não posso usar nessa doadora, porque ele é heterozigoto para essa característica. Então, ele faz exatamente
essa busca no sumário, né, com essas informações. Além das informações desses genes propriamente dito, nós temos aqui sumarizado os touros, os melhores touros pelo IQG, que é o Índice de Qualificação Genética, que é feito pela nossa equipe técnica da associação com a equipe técnica da Embrapa. Então, nós, dentro desse QG, ele leva em consideração o peso ao nascer, o peso a desmama, o peso ao sobriano, qual que é o melhor touro, qual que foram os produtos que tiveram o melhor desempenho na desmama, filhos do touro tal. Então, vai somando nesse QG, tá? Então, você busca aqui o touro que você quer. Afinal, eu quero um touro que vai me proporcionar melhores animais ao sobreano. Então, você pode vir aqui, tem a tabela específica, onde traz a relação dos touros classificados por essa característica. Tá? Então, tem os melhores animais, eu quero bezerro pequeno, então tem aqui os touros sumarizados que vai atribuir menor peso ao nascer. Tá certo? Peso a desmama, peso ao sobreano, as qualidades de carcaça, espessura de gordura subcutânea, EGS, área de odilombo, marmoreio. Então, todas as informações estão aqui sumarizadas no nosso sumário. E mantém um estilo meio clássico, né? Tem informações individualizadas, características, e o IQG faz uma ponderação de algumas delas, não é isso? A ponderação de algumas dessas características que o grupo achou adequado para uma indicação de um touro médio para a raça. O criador, conhecendo as suas dificuldades, tem pontualmente uma característica se for necessário, não é isso? Sim, exatamente. Além, você pode optar pelo touro que reúne praticamente todas essas características, né, através do IQG. Tá? Qual que é o melhor touro de IQG? Isso aí depende do objetivo de cada criador. Então, hoje, o sumário ele não deve ser utilizado somente para os criadores selecionadores do gado puro, mas também para quem vai fazer cruzamento. Tá? Então, por exemplo, eu quero bezerro pesado na desmama, porque eu não faço recria, eu vendo a bezerrada. Então, você vem aqui e pega, né, vai usar o sêmen do touro que tem melhor desempenho nessa característica. Hoje o sumário é fundamental. Né? E uma coisa legal que você falou, isso aí, como todas as raças, né, taurinos e buínos, todos os programas têm o índice, mas tem as características individuais para atender pontualmente também o gado comercial, né? Qual o objetivo, qual a proposta, o objetivo do meu mercado, e tem as características específicas para isso. E falando nisso, né, você falou também das provas zootécnicas, né? Agora, mais recentemente, a gente teve a oportunidade aqui na FASU de trabalhar aí com alguns mais 28 animais da Cenepol, né? Da raça, em 2 etapas. E foi legal, né, Celso? Eu acho que você podia colaborar com a gente. Eu acho que foi uma proposta um pouco diferente da tradicional. A prova foi dividida em 2 partes, 2 etapas. Uma etapa a pasto, outra etapa em confinamento. Eu acho que teve uma colaboração interessante, né? Um produto exatamente. Uma prova praticamente completa, né, no sentido de manejo dos animais. Nós tivemos essa primeira etapa dos animais manejados a pasto, com uma pequena suplementação, né, na verdade. Manejo nós tivemos normal, né? Normal. Nós tivemos um desempenho muito interessante, tá? Tivemos animais aí ganhando 800 gramas por dia em pasto, coisa espetacular. E depois partimos com esses mesmos animais para uma prova em confinamento, né? Através aqui da estrutura que a FASU tem, dos coxos intergados, né? Tudo controlado eletronicamente, fantástico, essas ferramentas hoje que a gente dispõe, porque você tem condição de ver exatamente com bastante eficiência
o que o animal consome e o que ele ganha. Então, nesse sentido de modernidade, de tecnologia, é fantástico. Tanto é que agora está a prova do PENAT, né? Agora na FASU. Então, 170 animais aqui. 170 animais. Então, a prova foi muito bacana, inclusive para dar oportunidade acadêmica, né? Para que os alunos pudessem conhecer e ter um contato direto com a raça, né? E chamou muita atenção. Outro dia eu estava batendo um papo aqui com um aluno aqui da FASU, e eu falei, não, o gado é manso demais, né, senhor? É uma oportunidade, né? A faculdade tem a FASU tem essa obrigação de oportunizar, de conhecer, né? Uma coisa que eu achei legal, interessante nesse projeto, eu vou deixar, tem muita gente escutando a gente aqui, né? Obrigado aí pro pessoal estar participando. A abertura de vocês, criadores, e você, principalmente como coordenador do programa, né, de fazer esse modelo, eu achei muito completo, né? No primeiro momento, a pasto, valorizando o ganho de peso, então foi ranqueado, né, Celso? Ranqueado os animais dentro dessa modalidade a pasto, onde dentro de um índice foi valorizado muito o ganho de peso e a qualidade da carcaça nesse momento, fez um ranking. O outro, como você falou, zootecnia de precisão, a gente se preocupou em confinamento, mas não só o animal que ganha mais peso, mas quem é mais eficiente, né? Eu acho que essa característica de eficiência alimentar é fundamental, né? Em qualquer processo, quer dizer, não adianta ganhar muito se consumir muito, né? Ele tem que ser economicamente viável, né? Tem que ganhar muito e comer pouco, né? E nessa etapa em confinamento do índice que a gente fez, e deve ser aprimorado, vai ser aprimorado, foi valorizado isso. E teve animais que correspondeu dentro do grupo, pequeno grupo de 28 animais, mas teve uma boa variabilidade, que é importante, né? Tendo variação, se é possível seleção. Né? Muita gente diz, não, estava torcendo para ficar em torno de. Não, tendo a possibilidade de ter variações de animais melhores e animais piores, eu seleciono os animais melhores e o meu impacto é maior. Então, a raça Cenepal mostrou isso, né? Teve animais de CAR, né? Que foi a método de eficiência que a gente adotou, de alta qualidade, né? De muita eficiência alimentar, além do ganho de eficiência, né? É uma característica muito importante da raça, essa questão da, vamos dizer, conversão alimentar, alta capacidade de aproveitamento alimentar, tá certo? E a prova, assim, chamou muita atenção, né, Ike? Porque nós tivemos a oportunidade, por exemplo, o animal que foi classificado na etapa pasto, o primeiro colocado, não foi o primeiro colocado no confinamento, né? E o primeiro colocado no confinamento não foi o que ganhou no pasto. Né? Então, foi muito interessante essas informações para a gente. E a questão do CAR vai passar a fazer mais parte, cada vez mais forte do nosso dia a dia como melhoristas, né, no gado de corte e também no gado de leite, tá certo? Porque eu acho que a tecnologia de produção caminha nesse sentido, eficiência de produção, ou seja, o animal que consome menos e que tem capacidade de produzir praticamente idêntico ao animal que consome mais. Então, ele torna-se mais eficiente, principalmente no sentido dos animais comerciais em confinamento, tá? Que está crescendo cada vez mais os animais, a demanda está muito forte nesse sentido. Nós vamos ver agora nos próximos anos, tá? Quem está nos assistindo aí, ter oportunidade, acabei de receber uma informação impressionante, né? O pessoal falou, dólar alto, tá? E alta produção vai colocar o nosso agro com 25% do PIB do Brasil, ou seja, todas as riquezas geradas no país, 25%, um quarto de todas as riquezas
é gerada pelo agro. E a pecuária tem uma participação muito importante nesse sentido. Tá? Então, nesses próximos anos, nós que trabalhamos no agro, tá? Vamos ver em um cenário bem diferente. A tecnologia vai falar muito forte nesse sentido. Então, nas provas de avaliação, o CAR vai estar cada vez mais compondo aquele índice, né, Ike, com cada vez mais ênfase, você vai ver. Ou seja, os animais mais eficientes é que vão ser escolhidos para serem os touros das centrais, né, os grandes multiplicadores das gerações futuras. Perfeito, Celso. Só completando, né? Só para quem está acompanhando a gente, o CAR, né, significa consumo alimentar residual. É um modelo que identifica justamente o que o Celso está falando, você está falando, né? Os animais mais eficientes, né? Entre consumo e ganho, né? E lembrando que cerca de 70% do custo da produção é a alimentação. O animal que é mais eficiente nisso é mais economicamente viável, mais rentável e mais interessante, é herdável, né? Ele passa essa característica de superior dentro do grupo para a próxima geração, né? Por isso que é tão importante essa característica que está crescendo muito no Brasil, né? Com certeza está despertando. Tem uma herdabilidade, né? Interessante, tem uma herdabilidade interessante, é o que você acabou de falar, transmissível. Então, essa característica aí já está sendo, inclusive, para alguns criadores, alguns selecionadores, ela já está sendo utilizada como rotina, né? Básica, exatamente, para a seleção. Tá certo? A gente tem exemplo em todas as raças, fora do Brasil, né? E aqui no Brasil também, com raças zebuínas e taurinas, o Cenepol fez essa prova, né? Então é muito legal. Essa característica vai dar muito que colaborar com a pecuária brasileira. Ela pontualmente, né, tem as suas complementaridades, tá aí. Poxa, Celso, olha, a Daniela tá me... Pode falar, pode falar. Eu vou só citar um exemplo aqui, porque hoje o CAR, lá nos Estados Unidos, dentro da seleção do Angus, eles têm uma ênfase no CAR muito alta. A raça realmente já está bem assim, desenvolvida na questão de carcaça, na questão de outros atributos. Então, hoje ela está vendo que a eficiência alimentar é que realmente interfere economicamente no resultado. Então, o CAR hoje faz parte muito forte, né, em termos de percentual dentro dos índices de seleção do Angus lá nos Estados Unidos. Algumas pessoas estão passando por ela, aí tem alguns questionamentos que poderia ser desdobrado, não dá tempo de falar sobre o CAR, a seleção exclusiva, pode levar algumas questões aí de perda de deposição de gordura. Isso é um assunto depois, e é fácil de ser solucionado, não é complicado. Celso, a Daniela está me pedindo para já agradecer aqui, a gente está encerrando, porque daqui a pouquinho vai cair abruptamente, né, para a gente ficar... Poxa, já passou uma hora? Rapidinho, muito legal. Celso... Então, aí, nós somos vacólatras, você sabe disso, né? Quando a gente senta na mesa para tomar uma cervejinha, a gente vai falar de vaca, não vai falar de futebol, de outro assunto. E pior é exatamente, Celso, muita gente, assim, em qualquer lugar que a gente chega vai falar de boi, de vaca, tudo, né? É de boi e de vaca. Muito. E eu queria, Celso, esse assunto tem... Poxa, ficaria horas conversando com você sobre tudo, sobre a raça em si, sobre o programa, e vamos marcar um webinar para isso, uma coisa um pouco mais robusta tecnicamente. Eu acho que é legal, sabe, a gente poder discutir. Você tem muita experiência. Eu acho que agradecer a você de novo, né, o tempo aí que você dedicou a gente. Hoje, o live é só um bate-papo, uma questão só para a gente apresentar um tema, tudo. E foi mais do que isso, sabe? Foi mais que o bate-papo, foi ser muito legal suas informações. Obrigado pela informação, pelo tempo que você dedicou com a gente, viu, Celso? E outra coisa, só falar, a gente está aqui, o Celso fala muito aqui, porque ele está aqui na FASU, ele está aqui num prédio, dentro da escola, está no celeiro, né, Celso? A gente não está agora se vendo, mas você também está na FASU, né? Nós não podemos deixar de falar do celeiro aí, tá? Nós somos aqui... uma empresa residente aqui do celeiro. O celeiro é uma
um grande projeto aqui da FASU, tá? É uma hub de startups ligadas ao agro. Então, nós tivemos a felicidade de vir aqui para compor... pioneiro. Muito bom, nós agradecemos a oportunidade, juntamente com as outras empresas que estão aqui presentes no celeiro, tá? De fazer parte, né, desse grande projeto que vai dar um resultado brilhante aí também. Ô, Ike, aproveitando, sim, eu queria deixar aí para a turma que está nos acompanhando o seguinte, por exemplo, o sumário, as informações sobre a raça que nós nem mostramos, né, aí, ó, o tourão, o vermelhão aí, ó. Mocho, vermelho. Mochão vermelho, pelo zero, dócil, bom de leite, né? Tem uma habilidade materna fantástica, dócil, o gado mal sabe da coisa e realmente a gente seleciona para docilidade, é uma característica que inclusive é desclassificante no registro, tal. Então todas essas informações vocês obtêm no site da associação. Tá? www.cenepol.org.br, e lá tem o sumário para você fazer download, tem o padrão racial, tem muita informação que você pode buscar sobre a raça lá. Como a raça é muito nova, a gente faz questão de colocar à disposição de todos vocês, correto? Essas informações, e a gente agradece demais você dar essa oportunidade para nós aí de fazer mais específico sobre a raça, tá? Inclusive, quem fizer inscrição aí no webinar vai ganhar um brinde, hein, do Cenepol. Tá bom, vamos marcar um assunto. E aí, então, Celso, de novo, obrigado. Passou super rápido, né? Até a Daniela tem que falar para a gente parar de falar, senão a gente vai continuar falando aqui. Então, esse foi o primeiro live aqui nosso, né? A participação nossa no FASU ao vivo, tá? Então, marcou a história aí, vai ser outros, tal. E então eu agradeço a todos. Convido novamente a entrar no site também da FASU para ver os cursos de pós-graduação. Um dos cursos de pós-graduação é o do melhoramento genético. A gente vai discutir um pouco sobre essas características que a gente falou com o Celso aqui, sobre pontos importantes no gado de corte, né? Zootecnia de precisão também, nessa parte do melhoramento. Então, convido a todos a participar também desse projeto, né? Não só do FASU ao vivo, mas dos cursos de pós-graduação. Então, Celso, muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão com a gente até agora aqui, muita gente conhecida, você deve estar acompanhando aí também, né? As pessoas que entraram, não dá para falar todo mundo, né? Se falar um tem que falar todos, são todos muita gente conhecida. Obrigado por vocês estarem acompanhando essa oportunidade, eu, o Celso aqui, tá? E a gente vai se encontrar em breve, nas próximas semanas, com outros temas, outros assuntos, e essa proposta do webinar também com o Celso sobre um pouco mais técnico, um pouco mais formal. Tá? Então, boa tarde a todos. Obrigado, Celso. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente hoje. Até logo. Um abração. Muito obrigado em nome da diretoria da BCD Cenepol. Tá, Ike? Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Outro, tchau.